Aula 8 hoje, e hoje a gente fala sobre análise de linha de transmissão agora, por parâmetros distribuídos, como nós vimos na aula anterior, na análise de campos, né? De transmissão de seção transversal uniforme, ela tem associada a ela, uma vez que ela é alimentada, ela tem uma onda de tensão, uma onda de corrente, né? Em cada plano transversal você tem tensão e corrente que tem propriedades, digamos, de regime eletrostático e campo magnetostático também, né? Corrente estacionária. A gente viu que existe uma capacitância distribuída ao longo da linha por unidade de comprimento, tem uma indutância por unidade de comprimento devido à energia magnética, né? Tem também perdas de condução, tá? E tem também perdas de vazamento, digamos assim, de corrente, né? Ou de elétrico ou material imperfeito, magneticamente ou eletricamente, então vaza a corrente e você tem um efeito dissipativo também no material de preenchimento, né? Então, se você for modelar isso em termos de circuitos, né? Se você tem um comprimento diferencial de uma linha de transmissão, você tem mais ou menos algo assim, equivalente, né, em termos de circuito, né? Suponha que aqui você tem aí uma coordenada Z, certo? Você avança na linha de transmissão, você vai para a coordenada Z mais ΔZ. Então, nesse comprimento diferencial, imaginando que a gente tem um comprimento ΔZ muito pequeno em relação ao comprimento de onda, né? Então, as coisas aqui se comportam mais ou menos como um circuito tradicional, né? Elementos localizados, em que existe uma resistência por unidade de comprimento, né? RL, resistência efetiva nesse comprimento ΔZ seria RL ΔZ. Por quê? Perda de condução nos condutores, né? Falou antes. Existe uma energia magnética armazenada que é representada por indutância séria, LL ΔZ. E em paralelo você tem diferença de potencial, carga, né, acumulada, capacitância efetiva, né? E vazamento de correntes, ou perdas de materiais, a gente representa por uma condutância equivalente, né? Então, a gente sabe como relacionar essas coisas, indutância, capacitância, como obter essas coisas em termos da energia, né? Armazenada elétrica ou magnética, unidade de comprimento. A gente sabe como associar a impedância característica com indutância e capacitância, né? Raiz de L sobre C, que a gente falou antes. E sabe também velocidade de propagação, que é 1 sobre raiz de LC, né? Você tem essas conexões. Falta de fazer uma conexão entre como é que a gente determina esses parâmetros, né? Esses parâmetros de comprimento. É claro que você pode pegar um cabo e medir a resistência do cabo, né? Você tem uma ideia, certo? Qual seria a resistência. Mas você pode determinar também em termos da atenuação ao longo da linha, certo? Observe o seguinte, quando você tem uma linha de transmissão, né, representar assim, certo? Você tem onda se propagando na linha de transmissão, né? Se existem perdas, certo? Nós sabemos que se num plano de referência Z a potência vale P0, certo? Num plano de referência Z mais ΔZ, vai haver uma queda de potência, certo? Então a potência aqui vai cair, né? E você pode determinar como que ela cai, né? A gente já falou isso antes, a potência decai, né? Dado uma entrada qualquer, tá? Exponencialmente, né? Com a constante de atenuação que tem duas contribuições. Tem um fator de 2, porque a gente chama, no nosso texto, a gente está usando a atenuação como sendo aquela de amplitude, né? Então potência é 2 vezes maior.
Então, você vai ter a perdas devido à condução, tá? Como falou antes, mais perdas devido ao material de preenchimento. Tá? Então, vamos separar isso em duas partes. Vamos assumir que só tenha perdas de condução. A gente analisa, né? Então, admitindo só a existência de um parâmetro, esses efeitos são aditivos, a gente faz um, depois faz o outro, independentemente. Então, se fosse assim, a equação seria governada por P igual a P0, exponencial de menos 2 alfa mz, né? E se eu faço aqui dp dz, para saber qual é a taxa de queda, né? Isso aqui vai dar menos 2 alfa m, P0, né? Ou seja, num comprimento ΔZ, existe uma queda de potência, que é dada por ΔP, que pode ser calculada por essa expressão aqui. Ó. Então, a potência, a taxa de variação é negativa porque está caindo, né? Então, mas a queda de potência é ΔP, a queda positiva é quanto? É isso aqui, ó. 2 alfa m, P0. Então, há uma queda positiva ΔP, certo? Você vai calcular P na entrada menos P na saída é ΔP. Não confundir com dP dz, que são coisas diferentes, certo? ΔP é a queda de potência. Vai ser dado por isso aqui, né? Ok? Bom, se a perda de condição quer dizer que a queda de potência a gente pode usar a teoria de circuito tradicional, vai ser 1 meio da resistência série que aparece aqui, tá? RL ΔZ, corrente que entra, né? Corrente que entra no circuito aqui seria, aqui entra uma corrente I, né? E a tensão é V, certo? Então, módulo de I ao quadrado, né? Certo? Corrente que entra no circuito, né? Então, essa seria a perda de potência. Por outro lado, a potência de entrada é 1 meio, como mostrado na aula anterior, né? Você pode botar ZC, essa característica assumida real, certo? Módulo de I ao quadrado, né? Então, eu posso calcular ΔP dessas equações, ΔP sobre P0, certo? Cancela isso aqui, né? ΔP sobre P0, que eu tenho aqui, né? Posso botar esse P0 aqui embaixo, certo? Então, ΔP sobre P0, ΔZ, vai dar RL sobre ZC, né? Certo? Então, ΔP sobre P0 sobre ΔZ, da RL sobre ZC. Daí, quer dizer, né? ΔP sobre P0 ΔZ é 2 alfa m, então eu tenho aí diretamente então, se você mede a atenuação de um cabo coaxial, certo? A constante de atenuação, você vê quantos dB caiu a potência de entrada em relação à saída, faz uma medida, certo? O que você vai determinar? A resistência série por unidade de comprimento. Porque você sabe pelas características que você mede também, tá? Você tem aí 2 alfa m ZC, né? Alternativamente, se você sabe a resistência por unidade de comprimento, você sabe a constante de atenuação, né? Alfa m igual a RL sobre 2 ZC. Tá? Então, isso é a forma, ou seja, qual é a relação, né, entre as grandezas que a gente pode medir em laboratório, né, e os parâmetros do cabo coaxial, certo? Eu posso medir a atenuação, determino, sabendo pelos caras, determina a resistência séria para o unidade de comprimento. Tá?
Da mesma forma, se eu fizer um raciocínio semelhante, admitindo apenas, só para economizar quadro aí, perdas materiais, mesma coisa, mesma sequência aqui. Né? Aqui você vai ter a potência cai só com as perdas materiais, que a gente chama de alfa P, certo? Mesma coisa, né? A queda é dada por essa expressão, onde você bota aqui alfa P no lugar do alfa M. Então a gente resolve independentemente os problemas, tá certo? Mesma coisa, é só botar M, P no lugar de M, tá certo? Você obtém também algo para a condutância paralela da linha, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa, né? Só que agora aqui a queda a gente tem que mudar um pouquinho a formulação, né? A potência dissipada devido às perdas materiais é a corrente de vazamento, né? Então tem a ver com a corrente de vazamento. Né? Então observe, né? Você tem a corrente que vaza, uma corrente de fuga, né? Então é a resistência disso aqui, que é G, 1 sobre a condutância paralela ΔZ, isso é a resistência, tá? 1 sobre R, módulo de E ao quadrado, que é a corrente que vaza, né? Mas a corrente que vaza é módulo de E ao quadrado, certo? Ou melhor, né? Tensão, bota a tensão, fica mais fácil, né? A diferença potencial, V2 sobre R, né? Então, V2 sobre R é o contrário. 1 sobre R é GL em cima, tá certo? Então, fazendo assim fica diferente aqui, fica 1 meio. 1 sobre R é a condutância, né? GL ΔZ. Essa é a queda de potência, certo? Potência de entrada, mais uma vez, é isso aqui, ou, equivalentemente, 1 meio de V2 sobre GC. Fazendo a mesma coisa, né? ΔP sobre P0, ΔZ vai dar 2 alfa P, certo? Se a gente fizer essa razão, vai dar o quê, né? ΔP sobre P0 ΔZ, está faltando uma equação aqui em cima, está aqui. ΔP sobre P0 dá 2 alfa P, que dá GL sobre ZC. Né? Não, GL vezes ZC, né? Dá GL vezes ZC, ou equivalentemente, para ver a dualidade, né? Dá 2 alfa P igual a GL sobre YC, que é a admitância característica da linha. Né? A gente vê que tem uma semelhança aí. Né? Outra, RL sobre ZC, que GL sobre YC. Né? Então você tem a expressão, mais uma vez, né? Se eu sei, aí é mais difícil separar os mecanismos. Né? Então se eu posso medir talvez esse parâmetro aqui, né? E obter essa constante de detonação, ou vice-versa, né? Então teria uma expressão aqui, tá? Equivalente. Né? Então aí a gente completa a análise. Os parâmetros que aparecem no nosso modelo de linha de transmissão por parâmetro distribuído, que são 4, se vocês olharem lá. Tá? Ou seja, isso aqui é recepção de comprimento. Tem 4 parâmetros, né? Indutância por unidade de comprimento, condutância por unidade de comprimento e capacitância por unidade de comprimento. Né? Então, eu posso fazer medidas externas de atenuação, de atenuação por condução ou por perdas materiais, certo? E obter esses parâmetros de circuito. Indutância tem a ver com energia magnética, capacitância com energia magnética, com energia elétrica, certo? Então, ou seja, esses parâmetros são determinados, né, a partir de relação com os campos, com energia e com dissipação. Tá? Bom, como é que seria, então,
uma vez sabendo, ele só completou aqui a analogia, né? Elemento de circuito e a analogia com dissipação de energia e energia armazenada. É isso que a gente fez, certo? Bom, a gente sabe que a linha de transmissão é governada pelas equações de Maxwell, mas a gente pode também derivar equações diferenciais para as ondas de tensão e corrente diretamente desse modelo de parâmetros distribuídos, né? Então, admita que nós tenhamos aí esse modelo de circuito, tá? Então, observe, né? A gente admite que a resistência vai aumentando proporcional ao comprimento, mas num trecho, uma seção de comprimento ΔZ, ou DZ no caso, ΔZ no caso aqui, tá? A resistência total é RL ΔZ, a indutância é LL ΔZ, a condutância, né? Olhando só para essa parte aqui, né? Isso é uma coisa que se repete, certo? A condutância, a capacitância. Então a gente admite, né, que num determinado plano de referência Z, a tensão seja V, função de duas variáveis, né? A corrente que entra, né, que entrou nessa seção aí, a que passa na próxima seção aí, mas só que a coordenada aumentou de ΔZ, né? Aqui a tensão agora é V de Z mais ΔZ. Ele pode usar teoria de circuitos tradicional, né, para balancear a tensão numa malha dessa e a corrente, né? Por exemplo, eu posso dizer que a tensão aqui é esta aqui, mais a queda devido a isso aqui, né? A corrente que entra aqui é essa corrente, mais a que vaza por aqui, né? Então, vamos montar aqui as equações. Por exemplo, você tem V igual a isso aqui, né? Se olhar, V de ZT, observe que ele está novamente no regime temporal. Então, essa análise permite você ver transitórios de transmissão, né? Depois a gente vai falar em regime permanente. Mas essas equações são mais gerais, né? Você tem transitório. Então, a tensão no ponto Z, que é não é fasor, né? É igual a tensão no ponto Z mais ΔZ, mais a queda, né? A queda tem a ver com essa corrente I aqui, RI mais L dI dt, né? Mais RI, a resistência sempre por unidade de comprimento, mais L, sempre multiplicando, né, a indutância total por ΔZ, que a tensão é dI dt, certo? Então você tem uma equação aqui, né? Se eu subtraio, né, essas duas, eu tenho dividido por ΔZ, eu tenho aí uma derivada, né? Uma derivada parcial, dV dz, igual a menos, né? Porque foi menos dV, V menos V de Z mais ΔZ dá menos dV dz. Então vai dar menos a soma desses dois. Vai dar menos RL I mais LL DI dt. Tá? Uma equação. Tem agora uma segunda que é essa corrente, a soma dessa mais essa. Tá? Ou seja, I no plano anterior é a que sai, mais a fuga, né? A fuga vai ser a condutância vezes a tensão, que dá a corrente que foge por aqui, tá? Mais CdV/dt, que é a corrente capacitiva, né? CdV/dt, tá certo? Pessoal, eu uso aqui no argumento do lado direito a tensão aonde? Aqui ou aqui? Aqui, né? Tá? Z mais ΔZ, né? Mas eu posso substituir por V de Z também, tá certo? Não tem nenhum problema. Porque se eu botar mais ΔZ, é um efeito de uma ordem superior, a segunda ordem já, tá? Então basta botar Z, porque esse já é um efeito a mais, certo? Senão eu vou ter que
vou ter um efeito de ordem superior. Então, basta botar V aqui, como se fosse o mesmo, mais ou menos, aproximadamente. É um efeito de ordem maior, tá certo? Então, por isso que eu não estou me preocupando em botar o argumento. Agora, eu tenho que me preocupar só com isso aqui, essa diferença de que eu quero ver. Tá? Né? Corrigir o V para ser V daí relacionar de volta, daí vai dar outro efeito maior, que é um efeito mais simples, tá certo? Primeira ordem. Então, isso aqui vai dar o quê? Subtraindo, vai dar menos DI, DZ, né? Parcial, igual a GLV, né? Mais CL. Pessoal, preste atenção no livro, que tem algum lugar que está faltando subscrito L, tá? Tem que botar subscrito, porque é por dar comprimento. DVDT, né? Ou seja, então nós derivamos duas equações acopladas. Aqui está essa equação, né? A segunda equação e aqui está a primeira. Então são equações acopladas, né? Derivado em relação a Z depende de I, derivado no tempo. Derivado de I depende de V, derivado de V no tempo. O que a gente faz? Como a gente fez lá no caso da equação de Maxwell, quando ele aplica a rotacional do rotacional, é como se estivesse derivando duas vezes. Abriu sozinho aí, foi? Contar. Certo, pessoal? Então, o que a gente faz? Nas equações de Maxwell, bom, tem rotacional de E igual a menos dB dt, né? Aplica de novo o rotacional, daí tem o rotacional de B, daí pega a outra equação. O equivalente aqui é derivada novamente em relação a Z, certo? Faz a segunda derivada. Né? Está aqui, né? D2V, DZ2. Aparece aqui DI, DZ. E aqui D2I, DZ, DT, né? Ou melhor, vamos fazer assim. DDT, DI, DZ. Aqui está na segunda equação lá, né? DI, DZ está aqui, tá certo? Então, e a gente pode jogar observe, né? D e DZ é proporcional a V e DV dt, tá certo? Só para a gente ver aqui, sem fazer as contas, né? D e DZ vai aparecer V, um termo em V e um termo em DV dt, certo? E aqui vai aparecer mais um termo, né? V vai dar DV dt mais um termo em DV dt, né? E com o termo DV dt aqui vai ter um termo de derivada segunda de V, certo? Então, fazendo as continhas aí, né? Isso aqui vai dar algo assim, né? Essa equação aqui. Tem as derivadas, D2V dz2, D2V dt2, daí tem os termos em dv dt e um termo em V, certo? A gente já identifica aqui uma parte aqui que a gente conhece, né? Alguma coisa aqui é o segundo membro, separado, que é o primeiro membro que é muito conhecido da gente já, que é a equação da onda tradicional, certo? Aquela parte da equação da onda que nós temos. E quando a gente escreve desse jeito, né, mexendo nas constantes, esse V dá 1 sobre raiz de LC. Certo? Algo que a gente identificou na análise de campos, mostrou que a velocidade de propagação numa linha de transmissão era dada por isso aqui, que é a velocidade da luz no meio de preenchimento, né, da linha de transmissão. Tá? E aparecem termos aqui adicionais, né? Certo? Se eu fizer a mesma coisa para I, aplicar a primeira, mais uma derivada em Z em relação a I, eu vou obter uma equação muito parecida com essa. Certo? Certo? Uma equação que seria a equação mais ou menos mais precisa para uma linha com perda, né?
Então, eu tenho que levar em conta. Observe, se a linha tem perdas, quer dizer que esses parâmetros são todos não nulos, né? Esse aqui, esse, e o produto deles está aqui, né? Esses parâmetros existem. Pode ser que um ou outro seja desprezível, certo? Posso, por exemplo, não ter o G, né? Então, aqui não aparece esse termo aqui, nem esse. Né? E assim por diante. Tá? Essa equação aí depende, para ser resolvida, pode ser resolvida talvez por Laplace, né? Transformada em Laplace e assim por diante. Mas não vai perder muito tempo, mas assim, transitório de transmissão com perdas, a gente vê por aqui, certo? Ok? Muito bem. Bom, aí no regime harmônico, as coisas ficam mais simples de fazer, né? Você aplica uma frequência, como a gente falou antes, né? Uma frequência. E aí você vai ter facilmente aquela mesma estratégia que DDT se transforma em J1. Então, se eu tiver agora o uso de uma excitação harmônica, né? Numa frequência angular ômega, é porque meus campos, ou seja, campo eletromagnético, tensão e corrente, todo mundo varia harmonicamente no tempo. Então, a minha função V de ZT agora se transforma na parte real, né, de V exponencial de J ômega T, e a corrente I de T, ZT, se transforma na parte real de I exponencial de J ômega T. Né? E nós sabemos que quando isso acontece, né, a gente fazer derivada no tempo é equivalente a multiplicar por J ômega, né? Então, nós obtemos equações diferenciais que agora são... continua a derivada espacial, mas aqui você tem J ômega ao quadrado, dá menos ômega 2 sobre V2. Tá? Você vai ter D2V fasor dZ2 mais ômega 2 sobre V2, velocidade V minúsculo, né? Talvez eu possa fazer a equação anterior antes disso. Né? Deixa eu só voltar, antes da equação de segunda ordem, vou voltar às equações originais, que são as equações, essas aqui, né? Fica mais fácil de ver aqui, tá certo? Fica menos dV dz, fica J ômega L aqui, né? I, né? dV dz, derivada total, tá certo? Porque derivada no tempo saiu, só, as grandezas só dependem de Z agora. Fasor depende só de Z. Né? Aqui I, por exemplo, é I só de Z. Né? Então esse aqui vai dar menos RL mais J ômega LL, né? E DI dZ vai dar menos GL né? Aí, mais uma vez, derivada segunda fica fácil agora de perceber. Derivada segunda vai dar isso vezes DI dZ. Né? Você tem a equação mais... É mais fácil fazer por aqui do que fazer direto lá, tá? Por isso que eu estou fazendo aqui. Fazer direto a equação de segunda ordem é mais complicado. Então, D2V dZ2 vai aparecer um DI dZ que está aqui. Menos com menos dá mais, né? Vai dar RL V, né? Isso aqui a gente vai chamar de um parâmetro. Observe que isso aqui é um parâmetro complexo. A dimensão dele é 1 sobre comprimento ao quadrado. Basta ver a dimensão aqui. V em cima, aqui tem comprimento ao quadrado embaixo. Então isso aqui é comprimento a menos 2. Então vai chamar de gama essa raiz quadrada aqui. Ó. Raiz disso aqui. Elevado ao meio, tá certo? Gama tem dimensão de quem? Metro a menos 1, sistema internacional.
E aí você fica com a equação do tipo, então isso aqui é gama ao quadrado, né? D2V dz2 menos gama 2V igual a zero. Tá? Mesma coisa para I. Ou seja, tudo depende agora de gama, que tem todos os elementos circuitos embutidos aí. D2 e dz2, mesma equação você vai obter. Vou fazer lá. Mesma equação diferencial igual a zero. Né? Esse parâmetro gama a gente chama de a constante de propagação. É um número complexo, né? Se a linha tiver perdas, se não tiver perdas, tem que avaliar. Mas essa equação tem solução simples, né? Essas equações aqui, certo? A tensão é da forma, né? Numa linha de transmissão, certo? Você pode ter onda viajando para um lado ou para o outro, certo? Depende do que está terminando lá embaixo da linha, terminando numa carga qualquer, né? A gente sabe que quando uma onda eletromagnética encontra algo diferente, ela reflete parcialmente, transmite parcialmente, né? Então, se você vem com a onda para cá, V+, ela vai parcialmente refletir, vai ter uma onda gerada V-. Tá? Então, a solução para a tensão V ao longo da linha é V+. Olha, essa equação, as soluções são do tipo exponencial de mais ou menos gama Z, né? É isso? Então, uma solução, a gente botou o exponencial de menos gama Z como sendo associado à onda que vai para frente, em analogia ao que a gente fez lá no caso da eletromagnética, né? Lá o gama era um J beta, certo? Então, menos J beta Z quer dizer propagação para frente, Z positivo. E aqui volta vai ser V menos exponencial de gama Z. Né? Da mesma forma, né, a corrente, certo? Se a gente for avaliar, né, se eu sei a tensão, eu sei a corrente. D e dz, observe, né? Se eu souber isso aqui, I tem uma forma específica, né? D e dz vai dar a equação original está aqui, né? D e dz dá o quê? Né? Tá aqui. Tá. D e dz dado por isso aqui. Menos GL mais J ômega CL. V. Né? D e dz se I I tem essa forma, né? Se I tem a forma também como solução I mais exponencial de menos gama Z mais e menos, né? Exponencial de menos gama mais gama Z. Então, DI dz vai ser menos gama, né? E mais exponencial de menos gama Z. Menos gama é evidência, né? Aqui fica menos, certo? E eu posso relacionar isso aqui com esse fator, tá certo? Isso aqui vai dar menos GL mais J ômega CL. E você tem V mais exponencial de menos gama Z mais V menos exponencial de gama Z. E cada solução associo com uma amplitude. Então aqui, por exemplo, I mais vai ser quem? Tá certo isso aqui? Tá, né? Menos gama, tá certo. Então, I mais vai ser V mais sobre gama, né? V mais vezes isso aqui sobre gama, certo? Mesma coisa para I menos, né? Algo parecido, né? I menos, tá certo aqui,
Deixa eu fiz alguma coisa. DZ, tá certo isso aqui. É, já tá também. Engraçado, tô tendo um negócio diferente aqui. Pode ser, né? É possível. Deixa eu ver só uma coisa aqui, né? É gama, né? Gama é o produto, né? GL mais J ômega CL, né? Vezes gama 2, né? RL mais J ômega LL. Gama é a raiz disso, né? Então, dividir isso por gama quer dizer o que exatamente, né? Vai dar raiz disso sobre isso, né? Ou seja, uma amplitude dessa vai dar... Basta a gente ver uma delas que a gente sabe a outra. Né? Deixa eu só... Deixa eu ver assim. Olha aqui. Basta olhar isso aqui. Vai dar raiz disso sobre isso, né? Em vez de ser o produto, vai ser a raiz disso sobre isso. Tá? Então, cada amplitude dessa, V mais e mais, sobre um parâmetro, certo? Vamos chamar de ZC. E ZC é essa razão, certo? Raiz quadrada, RL mais J ômega LL, né? Sobre GL mais J ômega CL. Então, para uma linha com perdas, a impedância característica, que é a relação entre uma solução, né? Que viaja numa direção e da tensão sobre a corrente, que é a impedância característica, é um número complexo, certo? Por causa dessas perdas, né? Por causa da existência do sistema, observe que se ele não estivesse aqui, isso aqui ia embora, esse J ômega cancelar no número real. Tá? Então, nós temos a linha com impedância característica e a corrente é dada por 1 sobre ZC, V mais, né? Exponencial de menos gama Z, menos, né? A gente viu que era menos lá, V menos exponencial de gama Z. Né? Tá? Se a tensão é soma, a corrente subtrai. Tá? Tá? Corrente vai, reflete um pedaço da corrente, você subtrai os dois efeitos. Né? Tá? É isso, subtrai disso aqui. Voltou. Tá? Okay. Observe o seguinte, né? Bom, o que é essa constante de propagação, que é o produto dessas quantidades numa linha com perda, né? Isso aqui dá o quê? Uma parte real, uma parte imaginária, né? Isso aqui vai dar uma parte real, que a gente chama de atenuação de amplitude, que é tensão, campo elétrico, né? Corrente, campo magnético. Mas uma parte imaginária, que é o beta que a gente chama, tá certo? Isso aqui é constante de atenuação. Isso aqui é constante de fase, né? Porque é argumento de funções senoidal, né? Então dá a frequência espacial, né? Isso aqui, na realidade, mede. Se você tem uma senoide no espaço, esse beta é a mesma coisa do número de onda, tá certo? Se o comprimento de onda na linha lambda, né? Isso aqui é 2π sobre beta. Né? A frequência angular espacial é a constante de fase. Tá? Que nem lá, né? Período é 2π sobre ômega, né?
Frequência angular temporal, período da senoide, né? Temporal. Período espacial, frequência angular espacial, ou constante de fase. Certo? Então, você tem esses dois parâmetros, porque quando você tem uma onda que se propaga com um fator exponencial de menos gama z, na realidade, o que está acontecendo é exponencial de menos alfa z, que dá atenuação, e outro termo é o que dá a fase, né? A fase acumulada à medida que se propaga no comprimento z. Essa fase vai aumentando, certo? Em radianos, né? Essa fase aqui, ó. Em radianos, certo? Beta z. Então, se a gente conseguir calcular essas coisas direito, calcular beta, a parte imaginária de gama, né? Então você teria aí mais ou menos a velocidade de fase, né? Ômega sobre beta, certo? Se a linha não tiver tantas perdas, uma perda tão excessiva que a gente possa definir ainda essas coisas, certo? Você tem aí velocidade de fase dada por isso, né? Ômega sobre beta. Então, sabendo constante de fase, eu sei a velocidade de fase. Tá? Que é aquela mesma velocidade de fase da teoria eletromagnética de campos, né? Bom, ainda bem que a gente não vai ficar trabalhando com linhas com perda o tempo todo, e as coisas ficam bem mais simples, tá? Né? Mas é bom de saber, se tiver perda, tem que modificar um pouquinho as coisas, né? Lembrar que a impedância é uma característica complexa, né? Lembrar que tem queda de potência ao longo da linha e assim por diante. Tá? Bem. Então vamos fazer agora, continuando, né? Linha de transmissão sem perdas. As coisas ficam bem mais simples. No regime harmônico, né? Então, o que nós temos? Nosso gama, né? Repetindo aqui a expressão. GL. Bom, se você não tem perda de condição, não tem vazamento, né? Então isso aqui dá zero também. Então o gama fica menos ômega ao quadrado, né? Menos LC elevado a 1/2, né? Extrai a raiz quadrada disso aí, né? J com J menos 1. A raiz de menos 1 dá J, né? Extrai a raiz positiva porque a gente leva em consideração o sinal já no argumento da exponencial. Então, isso vai dar ômega, isso que está errado, é ômega, né? Ômega 2 não, ômega vai dar J ômega raiz de LC. Ora, raiz de LC, nós vimos que é o inverso da velocidade de fase, né? Então é J ômega sobre V, né? Que é J beta, certo? Tá? V é 1 sobre raiz de LC, também, né? O que mais? Então agora a propagação se dá de acordo com a função menos J beta Z no sentido positivo, mais J beta Z se houver onda refletida, né, de algum lugar da linha de transmissão. Impedância característica, originalmente é o quê? A raiz quadrada de RL mais J ômega LL, né, sobre GL mais J ômega CL. Zerando isso aqui, o J ômega cancela, fica aquela expressão que nós já falamos dela antes, raiz de L sobre C. Né? Esse característica, sabendo então, a capacitância eu tenho para esse característica da linha. Bom, e nós temos então a solução para a linha sem perda, solução simples.
Então, a onda que se propaga do sentido positivo se propaga de acordo com esse fator negativo aqui em cima, né? E a onda que volta teria um fator menos J beta Z, e a solução para a corrente seria Oi? Mais. Então, basta esse V mais e V menos, eu calculo a corrente também, né? E o ZC é dado, é um número real, certo? A impedância de característica é real. Ok? Muito bem. Se eu tenho uma linha de transmissão que está sendo alimentada por um gerador, essa linha nunca termina, certo? A solução que eu obteria seria V igual a V mais exponencial de menos J beta Z. Não tem onda voltando, certo? Tem razão para alguma coisa voltar se ela nunca termina, né? Terminou em nada, né? E a corrente vai junto, certo? I igual a I mais, I igual a I mais, V mais sobre ZC, exponencial de menos J beta Z. Tá? Só que a gente usa a linha de transmissão para alimentar alguma coisa, então tem que terminar numa carga. Então é isso que a gente vai falar agora. Linha de transmissão terminada em uma carga. Tá? O que acontece, né? Então você vem com a linha, tá certo? Termina numa carga. Vamos representar como um elemento discreto, tá? E a impedância da carga, a gente não sabe a natureza, pode ser capacitiva, indutiva, né? Pode ser puramente resistiva, né? Chamada de ZL. L é de load, né? Load de carga, no termo em inglês. Né? E se você tem aí, bom, nesse caso você vai ter uma onda que viaja em direção à carga, né? Uma onda que volta para o gerador, né? Certo? Isso é um problema, né? Porque quando você tem esse tipo de coisa, essa onda que volta do gerador, ela entra no ciclo do gerador e modifica o gerador, ou seja, as condições de operação do gerador, e ele entra em instabilidade, certa instabilidade de potência, por exemplo. Se às vezes quer manter uma potência constante, começa a variar porque essa onda que está voltando vai causar instabilidade. Isso acontece tanto em baixas frequências quanto em frequências óticas, né? Fibra ótica, você joga a luz, tá certo? Se essa luz bater e voltar e entrar no laser, o laser realimenta isso aí e começa a aumentar essa potência de volta, ele fica ficando ruído, certo? Daí começa a ficar instável a potência do laser, né? Então o pessoal bota isoladores para prevenir que o fluxo, que essa reflexão passe de volta para o laser. Certo? Mesma coisa no caso de linha de transmissão tradicionais elétricas, né? Ou eletrônicas, né? Você quer evitar a reflexão, mas às vezes você não consegue. O que acontece quando você tem esse descasamento, né? Então vamos avaliar. Tá? Então observe o seguinte. Então observe o seguinte, a gente vai considerar, né? Esquece o gerador mandou uma onda e vamos dizer que essa é a coordenada Z igual a zero, certo? Em cima da carga. Né? E num plano de referência qualquer, a L metros de distância da carga tem a coordenada Z igual a menos L. Certo? Então, sobre a carga, a tensão total, se a tensão era da forma, né? A tensão tem forma V igual a V mais V menos. Esse V menos está existindo porque essa carga está lá, presente, né? Então, em Z igual a zero, a tensão na carga VL, V igual a VL, né? É V mais vezes 1 mais V menos. Tá? Então, a gente vai definir, certo, o coeficiente de reflexão como sendo a amplitude da onda refletida, como a gente fez lá no caso do campo elétrico, de uma onda plana, né? Sobre a amplitude da onda incidente. Vou chamar de gama L, essa razão, V menos sobre V mais. Né?
Então, a tensão na carga, sabendo isso aqui, ou seja, quem dá essa informação? Quem é V+? É a potência do gerador que vai dizer. Né? Potência de saída é tanto, a tensão esperada deve ser tanto. Né? V2 sobre E, a resistência do gerador, mais ou menos, ou a impedância característica. Então, você vai ter V igual a V+, 1 mais γL. Né? Tensão na carga. Por outro lado, a corrente na carga é quanto? A solução para a corrente é V mais sobre ZC exponencial de zero, né? Em Z igual a zero, menos V menos sobre ZC exponencial de zero, né? Vai dar 1 sobre ZC, V mais em evidência, 1 menos γL. Tá? Se eu fizer a razão de VL sobre IL, eu tenho a impedância da carga. Tá? Então, essa razão vai dar o quê? Né? V mais cancela, vai ficar ZC em cima, 1 mais gama sobre 1 menos gama. Okay? Vou voltar aqui para cima. Observe, γL é um parâmetro que é a razão da onda da tensão V menos sobre V mais. Tá? Alternativamente, eu posso inverter essa equação e expressar γL em termos das impedâncias. Né? Vai dar o quê, pessoal? Vai dar o que a gente já fez lá no capítulo 8. Né? Vai dar ZL menos ZC sobre VL mais ZC. Então, coeficiente de reflexão existe porque existe uma diferença de impedância da carga em relação à característica. Se existir, né? Certo? Se eu conseguir casar as impedâncias, não tem reflexão. Eu transfiro toda a minha potência para a carga. Tá? Então, aquele coeficiente de reflexão que a gente fez lá no caso eletromagnético, né? Onda P e onda S, né? Aqui você tem uma onda plana tradicional, incidência normal, certo? Uma interface. A carga é interface, né? Diferente da linha de transmissão. Tá? Então, vai rejeitar um pedaço. Mas a expressão do que é rejeitado é exatamente a mesma que derivou no caso elétrico. Tá? Tudo tem semelhança. Né? Ok? E é isso que se trabalha em micro-ondas principalmente. Qualquer coisinha descasa de impedância, o pessoal fica o tempo todo casando impedância, porque tem uma frequência, quando sai dessa frequência, mudou a impedância, tem que descasar, tem que casar de novo, tem que existir circuitos ajustáveis que você fica o tempo todo ajustando a impedância para você poder casar. Né? Ao mesmo tempo, você pode dividir sistemas que podem ser casados a uma carga numa larga faixa de frequência. Né? Então, existe estratégia para fazer isso. Uma delas é você tem essa linha de transmissão, tem essa carga aqui, tá? O negócio é você chegar mais ou menos em aproximações sucessivas até a impedância da carga. Né? Linha de transmissão de impedâncias características ligeiramente diferentes, você vai chegando até a impedância da carga, então você minimiza a reflexão com isso aí, você calcula esses comprimentos de forma que haja interferência destrutiva e você tem casamento numa larga faixa de frequência. Existe um descasamento, mas é assim, é um ripplezinho que tem numa faixa de frequência e você consegue casar numa banda larga, né? Então, você pode desenvolver dispositivos desse tipo, certo? E fazer isso aí, calcular essas coisas usando a nossa teoria que a gente está desenvolvendo aqui, certo? Bom, um parâmetro importante, né, para a gente estudar tudo isso é
a impedância de entrada. Tá? Lembrando, isso aqui é o Z igual a zero. Então aqui é o Z igual a menos zero. Então a gente pode também avaliar as coisas, né? Determinando, bom, qual é a impedância vista no ponto Z igual a menos L? Qual é a tensão total sobre a corrente total? Isso que é a impedância, né? Quem é a impedância de entrada nesse ponto? Tá? Então o que a gente faz aqui? Qual é a tensão total? Vai dar o quê, né? Vai dar V mais exponencial de menos J beta Z mais Z igual a menos L. Então vai dar exponencial de J beta L. Observe que mudou o sinal agora, tá? Por que essa mudança de sinal de Z igual a menos L? Então fica assim, mais V menos. E a corrente é 1 sobre ZC, mesma coisa, né? V mais menos, V menos. Mais uma vez, fazendo a razão, tem impedância de entrada, Zin, né? Que vai dar ZC, V mais em evidência, vou botar assim por enquanto, V mais, né? Depois eu faço J beta L. Bom, isso aqui. Isso aqui. Esse livro precisa de umas correções, está invertido aqui o negócio. Se eu botar V mais em evidência, né? Isso aqui vai dar algo assim, né? Zin igual a ZC, né? Exponencial. Vai ficar V menos sobre V mais. É o coeficiente de reflexão na carga, né? Mais gama L. E se eu pegar a expressão para gama L, né? E jogar aqui dentro, certo? Após algumas simples manipulações, certo? A gente obter essa expressão aqui. Ou seja, observe que eu posso destrinchar, né? Cosseno mais J-seno, tá certo? Dividir, fazer um bocado de coisa aqui, né? Joga isso aqui dentro, faz uma continha, tá certo? Você obtém uma expressão que é a impedância de entrada. A função impedância, que é importante ver como é que ela se comporta, né? É algo assim, né? ZC tem ZL mais JZC tangente de beta L. E aqui troca, certo? ZC mais JZL. Tem essa expressão aí. A impedância de entrada depende de onde você está observando. A primeira coisa que a gente observa aqui, né? Depende de onde você está medindo em relação à carga, né? Ela pode ser, por exemplo, se isso aqui der zero, né?
Se beta der um múltiplo de π, por exemplo, né? Isso aqui dá zero, né? Então a impedância fica igual à impedância da carga, né? Qualquer que seja ela. Caso contrário, ela vai ser complexa, pode ser reativa, pode ser capacitiva. Então, uma linha de transmissão, dependendo da posição, ela pode ser uma carga, você pode transformar aquela carga num capacitor, ou no indutor, ou numa combinação de resistor e capacitor, certo? Simplesmente posicionando a sua observação, medindo em um lugar diferente da posição da carga, né? Se você quiser calcular a admitância, é semelhante, né? Basta inverter isso aqui. 1 sobre ZC é a admitância de carga, vai dar algo semelhante. Vai dar YL, mesma expressão, mais JYC, tangente beta L. YC mais YL, tangente beta L, né? A admitância característica, como sempre, é 1 sobre a impedância característica, né? Uma outra forma de expressar, e a gente vê como a coisa fica mais simples, é você simplesmente... vamos dividir por... Aqui fica mais fácil. Se eu dividir por J beta L, vai ficar 1 mais alguma coisa aqui, que é menos 2J beta L, tá? A gente vai revisitar essa expressão, vai dar uma interpretada, tá? Só estou passando aqui por algumas formulações interessantes para a gente começar a entender as propriedades de transformação de impedância na linha de transmissão. Então você tem que Zin igual a ZC, né? Daí botei em evidência exponencial de J beta L, fica 1 mais. Aqui tinha um gama L, aqui fica exponencial de menos J2 beta L. 1 menos gama L exponencial de menos J2 beta L. Tá? Ora, se você olha na entrada da linha de transmissão e diz que aqui, na entrada, com essa reflexão é a razão da tensão que entra aqui. Tá certo isso aqui? Não, isso aqui está errado, eu acho. Não, tá certo. Ao contrário. A razão da tensão que volta, né, claro. V menos exponencial de menos J beta L, que Z igual a menos L, tá? Sobre V mais exponencial de menos J de mais J beta L, né? Isso aqui vai dar V menos sobre V mais é quem? Gama L. E essa razão da exponencial de menos J2 beta L. Tá? Então, a gente diz que o coeficiente de reflexão medido na entrada, não pode dizer igual a menos L, é simplesmente o coeficiente de reflexão medido na carga com a transformação de fase aqui, o fator de fase. Certo? Exponencial aqui, o módulo de gama é igual ao módulo de gama L, porque esse aqui tem módulo 1. Certo? Mas então você tem o coeficiente de reflexão na entrada, simplesmente aquele da carga, com uma pequena mudança de fase, com alguma mudança de fase, uma pequena, uma mudança de fase. Então, isso aqui é o gama de entrada, chamado de gama, isso aqui também, tá? Então tem a relação semelhante àquela que tinha antes. Zin igual a ZC, 1 menos gama, ou mais gama, aliás, sobre 1 menos gama, onde gama agora é definido de forma generalizada. Se eu inverter isso aqui, o que eu vou obter, pessoal? Vai dar o quê? Gama igual a quem? A impedância vista naquele ponto, que seria o ZL, agora é Zin, menos ZC, sobre Zin mais ZC. Na carga, se eu botar gama L aqui, isso aqui vira, a impedância central vai ser a própria impedância da carga. ZL menos ZC sobre ZL mais ZC. Tá? Né? Se eu quisesse calcular em termos de admitância, aqui vai dar gama igual a 1 sobre YIN menos 1 sobre YC. Tá? Né?
Então vai dar o quê? YC menos YI vai dar o contrário. Vai dar menos YI menos YC sobre YI menos YC. Se a impedância é a subtração sem sinal, em termos da admitância, se o coeficiente de reflexão é a subtração sem sinal em termos da impedância, em termos de admitância tem um menos na frente, certo? Né? Então aqui, ó. ZI menos DC, ZI mais DC. Em termos de admitância, menos a diferença sobre a soma. Lá é mais, aqui é menos. Né? Bom, vamos avaliar agora as características ou seja, isso aqui é o prelúdio para a última aula, que vai ser o tratamento de transformação de impedância usando cartas Smith, né? E para a gente fazer aquilo ali, a gente precisa entender bem como se comporta essa função impedância, né? Quais são as características dela. Tá? Tem várias propriedades importantes. O coeficiente de reflexão tinha uma propriedade importante. Tá? E do coeficiente de reflexão também, tá? Bom, primeiro, coeficiente de reflexão na entrada de uma linha de transmissão, a uma distância L da carga, é o quê? O coeficiente de reflexão na carga vezes um fator de fase, menos J2 beta L. Primeira propriedade, módulo de gama é sempre igual a 1. Tá? Gama L é tensão, né, refletida sobre tensão incidente, certo? Né? Modo de gama igual a 1. Modo de gama igual a modo de gama L. 1 seria essa reflexão total, né? Esse aqui é modo de gama L, certo? Então, mas quem é gama L? Bom, gama L, por sua vez, é ZL menos EC sobre ZL mais EC. Uma carga numa dada frequência tem um valor muito bem definido de ZL, a linha de transmissão tem um valor definido de impedância característica, quer dizer que esse número é muito bem definido, certo? Então, o gama não varia em uma dada linha de transmissão. O módulo, né? O módulo do coeficiente de reflexão não varia, é constante. Então, se você está observando o efeito elétrico de uma linha de transmissão em diferentes posições, onde você for, o módulo de gama é o mesmo. Só muda a fase. Só muda isso aqui, né? Isso aqui varia, tá certo? Varia de... Né? Vira puramente imaginário, tá certo? Módulo 1, né? Puramente real, negativo, e assim por diante. Tá? Primeira propriedade é essa, certo? O módulo de gama é constante. Segunda propriedade, a gente vai avaliar agora a função impedância. Como é que ela, qual é a periodicidade dela, né? Bom, antes de qualquer coisa, vamos definir a impedância normalizada, Z barra, é Zin sobre ZC. Certo? Por exemplo, a impedância de carga normalizada, né, é ZL sobre ZC. A gente faz isso aí, tá certo? Calcula tudo e depois calcula os números multiplicando pela impedância característica, né? Então, se eu fizer isso, a expressão para impedância a expressão para a impedância de entrada, né? Agora usando, aqui era ZL, se vocês lembrarem, tinha um ZL aqui na frente, né? Aqui tinha, aliás, tinha um ZC aqui na frente, desculpa. Tinha um ZC aqui como fator, né? Então ficou Z sobre ZC dá Z normalizado, né? Aqui tinha ZL mais JZC, ficou ZL normalizado mais J1. Né? E ZC
Ficou 1 mais JZL, ZL ficou normalizado. Ficou essa expressão agora, né? Então a impedância tem agora essa expressão. Z normalizado, né? Mais J tangente. E você tem aqui ZC não, vai ficar 1 mais, né? 1 mais JZL. É bom ele sempre prestar atenção na sua admitância também, tá, pessoal? Porque quando a gente for falar em caso de admitância, a gente vai fazer casamento de elementos em paralelo, e então é mais fácil trabalhar com admitância, né? Oi. ZC é a impedância da linha, né? Característica da linha. ZL da carga. ZL é a carga, o valor da carga. Certo? Lembrando, ZC, a linha sem perda, ZC é real, certo? Número real. ZL pode ser um número complexo. Reativo, pode ser capacitível ou indutivo. Né? Então, uma pergunta importante. Bom, e com essa reflexão? Essa reflexão fica como? Gama Zin, né? Menos ZC, né? Zin mais ZC. Né? A gente chamou, normalizando, vai dar Z barra menos 1. Z barra a gente chamou de Zin sobre ZC. Z barra mais 1. Ok? Impedância, né? Tem que prestar atenção. A impedância tem a mesma expressão, tá certo? A impedância tem a mesma fórmula, né? Impedância, se botar aqui Y barra, basta substituir por YL, né? E aqui por YL. Mesma coisa, tá? Admitância, aliás, né? Admitância tem a mesma expressão. Mesma coisa, só botar Y no lugar. Então as funções são muito parecidas. Impedância e admitância têm muito o mesmo comportamento, né? Além disso, vamos olhar aqui para o coeficiente de reflexão. Certo? Coeficiente de reflexão, bom, gama L é o coeficiente de reflexão na carga. Certo? Ele tem um módulo e uma fase. Né? Ele vai ter um módulo e uma fase fixa. Certo? A fase depende de... Por exemplo, fase positiva ou negativa depende se a carga vai ser capacitiva ou indutiva, né? Porque depende de diferença de impedância sobre soma, né? Então, isso depende da natureza da carga. Então, isso aqui vai ser exponencial de J φ L, certo? Então o coeficiente de reflexão de entrada pode ser escrito como que? Gama L exponencial de menos J 2 beta L, isso aqui vai dar módulo de gama L exponencial de J φL menos 2 beta L, certo? Então é assim que a gente expressaria o gama numa linha de transmissão, né? Módulo de gama é o quê? Constante, é o módulo de gama L, né? E a fase varia, isso aqui é um número fixo, você vai variando isso aí, né? Bom, vamos avaliar agora alguns parâmetros aqui, a gente vai agora começar a ver também como se comporta na linha de transmissão. Tensão em corrente. A gente, quando mede essas coisas, mede a tensão em módulo, né? Você tem uma ponta de prova, certo? Você pode medir ali o campo elétrico ou, equivalentemente, a tensão. Você mede o valor eficaz. Então, você mede módulo, na realidade. Você não mede um sinal. Você sempre é positivo, tá certo? Mede uma coisa lá, que é um valor eficaz, né? Bom, então a tensão é V+, né? Opa. Valeu. Obrigado. Vai dar uma mangueira aqui. Tá bom. Meu estacionamento. Beleza. Exponencial de J beta L, né? Mais V menos, daí eu faço isso aqui, 1 mais gama. Tá? V mais exponencial de J beta L mais V menos, que é gama vezes isso aqui, tá? Gama é V menos sobre V mais, né? Exponencial de menos J2 beta L, então vai dar exatamente a solução para a tensão. Certo?
Bom, o que é o módulo da tensão? Isso aqui dá módulo 1, vai dar módulo de 1 mais gama ao quadrado, né? Isso aqui vai dar o quê? Um mais módulo de gama ao quadrado, constante, porque esse aqui é 1 mais gama, né, vezes 1 mais gama conjugado, né, para poder calcular, tá certo? Então, esse gama mais gama conjugado. Isso aqui é 2 vezes a parte real de gama, né? Olha, se gama é módulo de gama L, né? Exponencial de J, φL, menos 2 beta L, tá? Você tem aí a parte real, vai ser o quê? Cosseno disso, né? Módulo de gama L ao quadrado, né? Fica grande demais esse negócio. φL menos 2 beta L, certo? Essa função aí, né? Tá aqui, tá? Deduzir mais ou menos só para ver como é que sai esses valores. Bom, tá aqui. Então, a tensão ao quadrado de aquilo ali, a tensão vai dar essa função aqui, né? Se eu calcular a corrente, né, o módulo da corrente vai ser algo parecido com isso, com exceção que vai ter aqui, a menos esse fator aqui na frente, mas a função é a mesma, né? A menos dessa diferença aqui, um menos. Se para a tensão aqui tem um mais, para a corrente tem um menos, tá? Bom, uma coisa importante é os pontos de máximo de tensão e pontos de mínimo de tensão. Isso são pontos interessantes, você medindo esses pontos, você pode ter informação da carga, né? Então, se você olhar aqui, né, quando isso aqui for um múltiplo de 2π, né, tá? Então, isso aqui dá uma soma, né, dá um valor máximo. Tá? E quando for um múltiplo ímpar de π, vai dar ponto de mínimo. Né? Se a gente fizer essas contas, né, ou seja, se φL menos 2 beta L der 2mπ, ou menos 2mπ, né, se φL menos 2 beta L, certo? Igual a mais ou menos 2mπ, né? Tanto faz, certo? Número inteiro, né? Eu posso botar isso aqui assim, né? 2 beta L, eu posso somar, em vez de subtrair, igual a φL, mais 2mπ, tá? Vou usar o sinal menos aqui para a solução. Fica mais fácil, tá? Porque eu quero saber as localizações, né? Os comprimentos, tá? Ora, beta é 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda dentro da linha de transmissão, tá? Não é do vácuo, na linha de transmissão. Tá? É diferente do vácuo. Né? Então, isso aqui vai dar os pontos de máximo, né? 4π sobre lambda, né? Vai dar lambda sobre 4, certo? É φL sobre π, né? Lambda sobre 4π, φL sobre π. Aqui vai dar quanto? Vai dar 4, vai dar m sobre 2, né? M sobre 2. Esse lambda aqui deixa esse 4. Isso aqui está errado. Aqui seria
M sobre 2 φL sobre 4π, né? Certo? É isso? Está errado. Faz de novo, vou fazer de vez. 4π sobre lambda, dá lambda sobre 4π vezes φL, lambda sobre 4π vezes 2m, mais m sobre 2. Não está certo. Não está certo, é exatamente isso. É exatamente isso, tá? A expressão é essa aqui, tá? Né? Então, se você souber as localizações dos máximos, você vai ter informação importante. A gente vai ver já já como é que você recupera a carga, você obtém a carga sabendo disso. Por exemplo, o primeiro máximo, né? Primeiro máximo, está aqui mesmo, de tensão absoluta máxima, primeiro máximo, onde é que ele está? É a menor distância da carga, qual é? Quando m igual a 0 aqui, né? Certo? Porque esse m aqui pode ser 0, né? M igual a 0, 1, etc. Certo? Então, o primeiro máximo vai estar a uma distância Lm, que é lambda sobre a fase da carga sobre 4π, né? Então, se eu meço a posição do primeiro máximo, o que eu tenho, pessoal? O que eu vou obter? Suponha que eu meço isso aqui de alguma forma, né? Eu tenho uma ponta de Frost, eu tenho um guia, existe um guia de onda específico, uma linha de transmissão que tem uma fenda, certo? Vou fazer assim, simbolicamente, tá? Tem uma fenda, ao longo dessa fenda você tem uma ponta de prova, que ela penetra aqui no seu guia de onda ou na sonda de transmissão, que você pode mover, isso aqui é graduado, certo? Então você mede essa posição, aqui está a carga, em algum lugar, certo? Nessa ponta de prova, você acha o primeiro máximo, onde é que ele está? Você acha essa distância, primeira distância, L0, certo? Se eu medir o máximo, não precisa nem saber quanto é que ele é. Se eu medir a posição do máximo, o que eu estou obtendo dessa equação aqui? A fase, eu sei como é de onda, a fase da carga. Eu descobri se a carga é capacitiva, se ela é indutiva, certo? Eu sei exatamente qual é a fase da carga, sabendo só a posição do primeiro máximo. Então vai dar 4π sobre lambda, e o valor que eu medi é L0. Então eu tenho aqui a fase da carga. A fase, né, do coeficiente de reflexão, certo? Com a fase do coeficiente de reflexão, quer dizer que eu meço, né? Se eu medir o valor absoluto dele, eu tenho o quê? ZL menos EC sobre ZL mais EC. Se eu meço completamente o coeficiente de reflexão, eu meço completamente a carga, sem medir a carga, tá? Parte real e parte imaginária. Reatância e resistência. Tá? Então é assim que as medidas são feitas, né? Você mede a carga desse jeito, tá? O efeito que ela produz. Né? Valores extremos, se a gente observar quais são os valores máximo e mínimo da tensão na linha de transmissão, basta olhar para essa expressão, né? Essa aqui. O máximo vai ser quando isso aqui der 1, certo? Quadrado perfeito. V máximo, vou chamar aqui na nossa anotação, a gente fala de V mais, certo? V mais é quando isso aqui formar, vai dar V mais, que é outra coisa. O mais fora aqui, o mais... Posso apagar? Posso. Aqui não apaga, aqui não apaga. O V máximo, a nossa anotação aqui é V mais módulo de V máximo, tá certo? É igual a módulo do V mais, que é outra coisa. Isso aqui deu quanto? 1 mais gama L ao quadrado, né? 1 mais gama L. Certo? O V mínimo, que é V módulo mínimo, certo? Vai dar módulo de V menos, 1 menos, módulo de V mais, 1 menos módulo de gama L. Certo? Então, nós temos isso aí, né? E a corrente é o contrário. Quando a tensão é máxima, a corrente é mínima, porque lá tem um sinal negativo, e vice-versa. Né?
Então a gente pode ver aí mais ou menos, tá certo? Essa propriedade aqui nessa. Isso aqui é o que? Impedância de entrada, isso aqui é a tensão, né? Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui é o coeficiente de reflexão, é tensão em corrente, variando o coeficiente de reflexão, ou seja, casando ou não a carga, né? Coeficiente de reflexão é igual a zero, né? Nós temos aí exatamente o que? Tensão em corrente, né? Ou seja, a tensão, veja bem, se você tem coeficiente de reflexão zero, uma coisa importante que ele não falou aqui, né? A tensão, o que acontece com ela ao longo da linha? Zero, zero, é constante. Certo? Então a tensão é uniforme, a tensão, módulo, né, da tensão é constante, certo? Porque não tem onda refletida, né? Tá? Então é o que acontece, e a corrente também, né? A corrente se mantém constante. Então o resultado é esse, a tensão normalizada aqui é 1. Se você começa a aumentar o coeficiente de reflexão, você começa a ter onda estacionária na transmissão, certo? O modo da tensão é uma onda estacionária, certo? O fasor, né? É claro que no tempo esse negócio aqui faz assim, né? Certo? Pode ter uma parte que viaja e uma parte estacionária. O que acontece se eu variar a fase, né, do coeficiente de reflexão? Eu vou deslocar os pontos de máximo. O primeiro máximo vai estar agora a uma certa distância, né? Certo? Em relação à carga, né? É só isso que ele vai fazer. Só deslocar, certo? Então, à medida que você desloca, né? Uma delas quando a tensão é máxima, a corrente é mínima, né? Quando a tensão é mínima, a corrente é máxima, certo? Nos pontos em que a tensão é máxima, né, se você for calcular, ora, se no ponto de tensão máxima a corrente é mínima, quer dizer o quê? Que a impedância é máxima nos pontos de tensão máxima e é mínima nos pontos de tensão mínima. Então, se você calcular aqui, né? Qual é a periodicidade da função impedância? Ela varia com quem? Cosseno de 2, excluindo o φL, né? 2 beta L, né? Então, se a tensão, se a onda de tensão, se o campo elétrico varia periodicamente com a periodicidade determinada por beta, né? A módulo da tensão é 2 vezes beta, tá? Módulo, né? Cosseno, né? O módulo do cosseno é 2 vezes a frequência espacial é 2 vezes maior, certo? Então, por exemplo, a distância entre máximos, né? Se a frequência espacial é 2 vezes maior, é porque a distância é lambda sobre 2. Cada lambda sobre 2 você vai ter o máximo, certo? Né? Distância entre máximos, né? Tanto é que aquela expressão que a gente acabou de derivar, né? De distância de posição aqui, tá certo? É um múltiplo de lambda sobre 2. A periodicidade é lambda sobre 2, certo? Então, se você tem o módulo de V máximo, né? Que é módulo de gama L, né? É módulo de V mais 1 mais módulo de gama L, né? Em módulo. E nesse ponto a corrente é mínima, tá certo? Deve valer, então, 1 menos, né? Aqui, né? No ponto de tensão máxima, a corrente é mínima. Então, essa razão vai dar módulo de V mais sobre módulo de
e menos, é nesse ponto em que você tem, você vai ter uma impedância, né? Vai ser um módulo de impedância, vai dar, na realidade, ZC, 1 mais gama sobre 1 menos gama, certo? O fato é que, nesse ponto, a impedância aí vai ser máxima, né? E pode-se mostrar, certo? Se você calcular a impedância de entrada, né? Num ponto de máximo, certo? Chamar de L máximo. Isso aqui vai dar exatamente ZC 1 mais módulo de gama L sobre 1 menos módulo de gama L. Basta jogar na expressão da impedância para fazer isso aí, tá certo? Não vamos fazer não, vamos só deixar aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a impedância, o módulo da impedância, módulo de Zin, nesse ponto de tensão máxima, é dado por isso aqui. E a impedância de verdade é dada pela mesma expressão. Ou seja, quer dizer que nesse ponto, se isso aqui é um número real, num ponto de máximo, Zin é real. Zin em geral é complexo, mas no ponto de máximo de tensão, Zin é real. Mesma coisa no ponto de mínimo, certo? Vai dar o mesmo resultado, né? A impedância é real nos pontos extremos do módulo da tensão, ou máximo ou mínimo. Certo? E se você calcular o Zin no ponto de mínimo, vai dar normalizado, certo? O Zin normalizado vai dar sem o ZC aqui, tá? E o Zin de L menos vai dar o inverso disso, ou seja, vai dar 1 sobre Zin de L mais. Então, essa é a propriedade, certo? Ponto de máxima de tensão é impedância real e é máxima. Ponto de mínima de tensão é impedância real e é mínima. Né? E a relação entre elas é uma inverso da outra. Normalizada, né? Desculpa aqui. Normalizada. Tá? Se você olhar aqui a função impedância, né? Vamos dar uma olhada aqui, só para a gente entender aqui. A função impedância, né? Para vários tipos de carga, né? Carga puramente... RL é a resistência da carga, XL é a reatância da carga. Né? Deixa eu saber quem é quem aqui. Deixa eu ver quem é marrom. E tem também o módulo da impedância, né? Tem 3 coisas aqui que não estão sendo mostradas. Vamos aumentar aqui a carga, tá certo? Primeira observação aqui é o seguinte, tá? Uma carga puramente resistiva, né? Observe que a carga não tem reatância, né? Gera uma impedância de entrada, né? Que pode ser, dependendo da posição. Deixa eu ver aqui como é que eu descubro aqui. Real de Z, imaginário de Z e o valor absoluto, né? Deixa eu só ver aqui quem é. Vermelho, azul e preto, né? Muito bem, vermelho é a parte real da impedância de entrada, né? A impedância de entrada real, a parte real. Azul é a reatância de entrada e vermelho é o módulo, né? O que a gente observa, certo? Nesses pontos de máximo, certo? E de mínimo, isso aqui é impedância máxima. Primeiro, a impedância real é igual à impedância da carga, certo? E a reatância é 0, né? Certo? Então, a impedância é puramente resistiva. Certo? Valor máximo. Observe, valor máximo é 4,65, né? Exatamente o valor que está aqui, certo?
Então, uma carga puramente resistiva, a impedância máxima é a impedância da carga, é a resistência da carga, digamos assim, né? E a reatância da zero. Então, você vai ter a reatância negativa e positiva e essa periodicidade que também é lambda sobre 2, certo? A periodicidade da função impedância vai ser lambda sobre 2. Né? E nos pontos extremos, a impedância, que é a vermelha, a função impedância vermelha, observe aquela diferença do módulo. Né? O módulo é o quadrado da vermelha mais o quadrado da azul, raiz quadrada. Dá um módulo, certo? Mas nos pontos extremos, você só tem uma delas, né? Então elas são iguais e vale, quando a reatância zero, vale igual à impedância da carga. Se eu tenho reatância, aí a coisa muda, né? E você tem várias possibilidades aí, certo? Inclusive, se eu botar uma reatância muito grande, tá certo? Eu vou ter esse... se eu botar zero aqui, o que acontece? Eu tenho essas funções aí, né? Olha, se eu botar uma carga de resistência zero, de impedância total zero, quer dizer que eu tenho um curto-circuito, certo? É como se fosse um condutor, né? Condutor é reflexão praticamente total, não é isso? Então, se você tem aqui essa reflexão, né? É ZL menos ZC sobre ZL mais ZC, né? Se ZL for zero, vai dar quanto aqui? Menos 1. Flexão total. Por que menos 1? Porque a tensão que vai e a tensão que volta tem que estar totalmente fora de fase, soma os dois dá zero. Tensão zero, corrente máxima. Tá? Tensão zero, né? Então, quando você tem isso, você vai ter uma linha de transmissão que ela não tem. Tá certo? Observe que o vermelho é a parte real da impedância. É uma linha de transmissão que não tem perdas. A carga não é uma carga dissipativa. Certo? Ou ela é capacitiva, ou é indutiva. Certo? Então você vai ter, em certos lugares, uma reatância puramente positiva. Né? Vamos lembrar aqui, né? Reatância, né? Se for capacitiva, é menos... I é CdVdt, né? Então é menos... I é igual a CdVdt, é J ômega C, né? V, né? Então é menos J sobre ômega C, né? Então negativa, a reatância negativa é capacitiva, tá certo? Uma reatância positiva é indutiva. Então, você vai ter regiões em que a carga se comporta como um capacitor, né? Essa região aqui. Então, nessa região de comprimento que vai daqui até aqui, você tem capacitor. Chega aqui, naquele ponto, né? Tem um ponto em que a impedância, você repete a carga está aqui, ela volta a ser a carga de novo. Então, múltiplo de π, tá certo? Então, se você pega aquele curto-circuito e bota para cá, no mesmo lugar, tira o resto, né? Transforma em impedância. E aí vira indutiva, tá certo? Indutiva. Isso aqui tem duas. O preto é o módulo. Não, o preto é o módulo. Então, olhando para o azul, né? O azul é isso aqui, tá certo? O preto está em cima do azul, não dá para ver, né? Isso aqui é o módulo da impedância, o preto, certo? Isso está sempre para cima, né? Isso aqui é a impedância mesmo de verdade, né? Então, a impedância faz isso aqui, capacitiva, indutiva, indutiva e assim por diante. Tá? Muito bem. Para a gente só concluir aqui, tá certo? Tem um parâmetro que é importante, relacionado àquela medição de máximo e mínimo ao longo de uma linha, que é simplesmente a razão de onda estacionária. Né? São parâmetros que o pessoal de micro-ondas usa muito, certo? Mas não o pessoal de ótica. Tem o pessoal de ótica que não usa esse formalismo. O pessoal de micro-ondas, mais de micro-ondas, frequências em que as coisas começam a ser mais ou menos tamanho de centímetros, né? Dezenas de centímetros, você usa esses métodos. Né? Um deles é medir, né? Esse parâmetro aqui, a razão de onda estacionária,
você tem essa linha fendida que eu falei, né? Você pode medir com uma ponta de prova, né? Que ela penetra na sua linha de transmissão, no seu guia de ondas, e deslizar, né? O interessante é o seguinte, você tem, olhando, se for um guia de onda, por exemplo, que está um guia de onda retangular, essa fenda é colocada numa posição, certo? Tem um corte numa parede, de tal forma que não perturbe as linhas de corrente que existem dentro do guia de onda. As linhas de corrente, elas seriam mais ou menos assim, ó. Certo? Então, essa linha fendida, ela não perturba. Não existe linha de corrente atravessando essa região. Então, você faz um corte, na posição que não perturba a linha de onda, você pode realmente medir essa propriedade. Você bota lá a carga, né? No final, você pode medir máximos e mínimos. E essa razão entre tensão máxima e mínima é o que chama de razão de onda estacionária, ou a sigla inglesa Standing Wave Ratio. Tá? Que é a razão entre a tensão máxima e a mínima. Já vimos que medindo a localização do primeiro máximo permite me obter a fase de concentração. Medindo isso aqui, certo? Isso aqui vai ser dado, né? A gente viu agorinha, né? 1 mais gama sobre 1 menos gama. Então, sem eu medir a tensão absoluta, mas medir a razão da máxima sobre a mínima, né? A periodicidade é π, né? Certo? Ou lambda sobre 2. Então, a cada lambda sobre 4, quando sai de um ponto, lambda sobre 4 depois, eu vou de um máximo para o mínimo. Então, essa razão eu meço. E se eu medir a razão, eu tenho quem? Módulo com concentração. É do lado de fora, desculpa. Certíssimo. V mais, aqui fora, né? V menos. Máxima em módulo de menos. O que eu tenho? Módulo de gama L, certo? É o módulo de gama, que é o módulo de gama L. Então, eu tenho o módulo de gama L igual a... Medir o SWR, tá certo? Vai ser S menos 1 sobre S mais 1. Se você mede isso com um equipamentozinho lá, ele já dá razão para você. Você mede isso aqui, você tem então agora o módulo, né? Olha, se eu tenho o módulo da coeficiente de reflexão e a fase, que é a posição do primeiro máximo, eu reconstruo quem? O gama L. Já medi a fase pela localização do máximo e agora o módulo. Do gama L eu tenho quem? A impedância da carga. Então, a impedância são medidas de forma indireta, né? Você mede essas coisas, tá? Como essas coisas mudam com a frequência, em cada frequência você vai e muda. Vê qual é a medida de onda que mudou também, certo? Em média, a posição do máximo, a nova posição do máximo vai variar, certo? Oi? Mais um. Senão dá 1 sempre, certo? S menos 1 sobre S mais 1, né? Ok, pessoal? Então, acho que para aqui. Daí, na última aula, a gente vai fazer... mostrar como é que é a transformação de impedância usando cartas de MITS. E na nossa aula de oficina, a gente vai trabalhar com esse aplicativo aí, tá certo? Entre outras coisas, né? Ok? Bom, aqui tem uma ata da aula anterior para quem veio, certo? E a ata atual. Esqueci da última vez.